Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Rita Palmeira, sou co-curadora junto com Daniel Dweck desta edição do FliMUSE. Então, em nosso nome, em nome do museu, dou as boas-vindas a todos e todas. É uma alegria dar início à 7ª mesa do festival, e a terceira de hoje, né? Isso. Que chama A Baviera é Aqui. Ela vai contar com a presença da Bettina Anton e do Marcos Gutermann e com a mediação do José Ehrenstein. Eu leio rapidamente a sinopse para que todos saibam, vai que há um desavisado na sala, sobre o que será. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos oficiais nazistas fugiram da Alemanha e encontraram abrigo em países democráticos, onde puderam viver impunemente. A presença de oficiais de Hitler no Brasil, como a do médico Josef Mengele, tem sido cada vez mais estudada e novas descobertas vêm à tona. A mesa tratará de algumas delas, refletindo também acerca da construção da memória sobre o nazismo no Brasil. Mais algum recado? Só isso. Queria chamar, então, os três. Muito obrigada. Boa mesa. Boa tarde a todos. Esse modelo aqui. Boa tarde. Obrigado pelo convite para mediar essa conversa. É uma honra estar aqui no Museu Judaico para conversar com vocês. Eu vou apresentar os debatedores aqui hoje. Eu estou aqui com a colinha. Bettina Anton nasceu em São Paulo e formou-se em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Fez mestrado em História Internacional na London School of Economics, com bolsa Chevening do governo britânico. Tem mais de 20 anos de experiência como jornalista. Atualmente é editora de internacional na TV Globo, onde já participou de grandes coberturas, como as guerras na Ucrânia e na Síria, e todas as eleições americanas desde 2008. Ganhou o prêmio Vladimir Herzog em 2019, com a série 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Conquistas e Fracassos. E é autora do livro Baviera Tropical, a história de Josef Mengele, ou Mengele, a gente vai falar dessa prosódia aí, que saiu pela Todavia agora. E, enfim, Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego. E o Gutermann, colega jornalista do Estadão e historiador. Formou-se em jornalismo pela Faculdade Casper Libero e em História pela PUC São Paulo. É mestre em História pela PUC e doutor em História pela USP, especializando-se em nazismo e totalitarismo. Trabalhou como jornalista na Folha de São Paulo entre 1990 e 2006 e está no jornal Estado de São Paulo, Estadão, desde 2006, onde é diretor de opinião. É autor de 3 livros, todos pela editora Contexto. O Futebol Explica o Brasil, de 2009, Nazistas Entre Nós, de 2016, e Holocausto e Memória, agora de 2020. Em 2017, ficou entre os ganhadores do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Reportagem, com o livro Nazistas Entre Nós. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Eu escrevi uma coisinha aqui para a gente começar a aquecer essa conversa. No texto de justificativa do FliMUSE, os curadores aqui, Daniel e Rita, falam do dever, né, da memória, sob 2 perspectivas, a das vítimas e dos algozes. E aí vem a importância de, por meio das memórias individuais, a gente tecer uma perspectiva coletiva. Contar histórias para construir a história. Por isso um museu, por isso a literatura e por isso o jornalismo. Num sentido mais estrito, eu queria destacar aqui a importância da linguagem, falada e escrita, do relato das pessoas que viveram experiências radicais e violentas e da tradução desse relato, dessa memória em palavras que articulam sentidos. Na introdução, as obras completas de Primo Levi, editadas em inglês há uns anos, a escritora Toni Morrison faz um elogio da proeza desse cientista, o Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz, que soube como ninguém elaborar, por meio de seus livros, ensaios e poemas, a experiência dos campos de extermínio. A Toni Morrison escreve assim:
Embora fotografias de valas e pilhas de cadáveres impressionem o público pela escala de sua crueldade, é a linguagem que sela e recupera a singularidade da existência humana. Nesses nossos tempos de redes sociais, de uma ampliação absurda no volume das conversas, acompanhada na mesma medida do esvaziamento dos debates, do acirramento dos discursos de ódio e do negacionismo, livros como o da Bettina e os do Marcos são fundamentais. Livros que ajudam a gente a entender o que foi, o que é e o que fazemos com o nazismo e os nazistas. Não esqueçamos, uma das formas mais cruéis de desumanização que aconteceu nos campos e guetos era justamente essa: tratar seres humanos como animais, o Marcos fala disso. Separar famílias, escravizar e torturar as pessoas até que virassem fiapos, incapazes de criar laços, incapazes de lembrar. Rodas como esta aqui, promovida neste festival que fala de memória e identidade e promove conversas sobre livros, sobre palavras, são parte da tarefa da nossa sociedade e da nossa geração. Lembrar, contar, discutir, complexificar e, por que não, politizar o debate. A história é uma construção cidadã permanente e o passado é o palco em que a gente interpreta e dá sentido ao presente e constrói o futuro. Acho que, enfim, eu falei de algumas coisas que permeiam também as mesas que vieram antes e as próximas, mas eu queria começar mais no chão, aqui com a Bettina, que lançou o livro agora, mas você começa a pesquisa do livro em 2017, começa a trabalhar no livro. Só que a experiência fundante desse livro, talvez, vem lá de 85, quando você tinha 6 anos de idade, e percebe, né, que a sua professora, Lisa Elota, era quem tinha dado abrigo ao Mengele, ou Mengele, no Brasil, com um nome falso, inclusive enterra ele sem que ninguém soubesse que era ele. Minha pergunta é, o que te motivou a recuperar essa história em 2017 e a trabalhar no livro? Qual foi a virada assim, para você? Bom, boa tarde para todo mundo, em primeiro lugar. Essa história ela está na minha cabeça desde que eu tenho 6 anos de idade, porque foi um baita de um escândalo quando se descobriu que o Mengele estava em São Paulo, e ainda mais porque ele tinha sido abrigado, protegido por uma professora de escola que era a minha professora de escola. Eu tinha só 6 anos, obviamente eu não sabia quem era Mengele, mas foi uma confusão na escola. Todos os adultos falavam desse nome, todas as pessoas. A gente sabia que alguma coisa muito errada tinha acontecido, que ele tinha feito muitas coisas más. Mais para frente, eu assisti na televisão várias matérias sobre o Mengele, que sempre mostrando atrocidades, e as matérias eram sempre, do meu ponto de vista, muito sensacionalistas. Eu sempre fiquei com uma curiosidade para tentar entender mais a fundo o que realmente tinha acontecido em Auschwitz, tentar entender o que levou uma pessoa a fazer o que ele fez e entender também o que ele fez exatamente, porque sempre eram palavras muito sensacionalistas, mas eu não entendia exatamente o que tinha acontecido. Então, isso sempre ficou na minha cabeça. E, desde pequena, eu queria entender o que minha professora tinha feito. Eu sabia que ela tinha feito alguma coisa muito errada, mas não fazia a menor ideia do que tinha sido. Então, eu já sou jornalista faz muito tempo, e eu fiquei com vontade, sempre tive vontade de me aprofundar mais nas histórias que eu cuido, né? Eu cuido muito do noticiário internacional diário, e eu tinha sempre vontade de me aprofundar numa história. E essa história era uma que estava na minha cabeça já há muito tempo e que eu queria pesquisar. Foi por isso que eu escrevi o livro. E por que você fala Mengele e não Mengele em alemão? Isso a gente combinou que a gente ia explicar. Vocês vão ouvir muitas pessoas falando Mengele, porque em alemão é Josef Mengele, mas eu adotei, abrasileirei a forma de falar, então eu acho que aqui no Brasil as pessoas falam Mengele, então eu adotei essa forma brasileira, mas o Josef Mengele seria como seria em alemão. E o Marcos tem um motivo também? Tenho. É porque Mengele me lembra Ingele. E eu prefiro que seja Mengele para não dar
não misturar as coisas. Soar, Ingele, para quem não sabe... Não soar carinhoso. Ingele, para quem não sabe, é como minha avó me chama. É um jeito em Yiddish, é um jeito de falar garotinho. E é muito comum, né, na nossa tradição. Você falou um pouco dessa questão, né, de você resolveu se aprofundar no que o Mengele fez. Passando um pouco a bola para o Marcos, ele fala no livro dele, Holocausto em Memória, do desafio de historicizar o Holocausto e os horrores perpetrados pelos oficiais nazistas. E você cita uma coisa ali, né? Enfim, Hollywood já fez uma série de filmes e tratou exaustivamente desse assunto e cristaliza um pouco assim os oficiais nazistas como a encarnação do mal absoluto. Mas é mais nuançado que isso, né? Seu livro também mostra, enfim, as teias todas de relações que se fazem e pessoas que colaboram para que alguém como o Mengele possa ter feito o que fez, depois ter uma vida normal. Ou seja, é fácil colocar ali, aquele é o mal, e eu não tenho nada a ver com isso. E às vezes está ao nosso redor. Eu queria que você falasse um pouco mais assim dos desafios de tratar desse mal absoluto. O Holocausto é um tema muito complicado, né? Mas antes de eu elaborar a resposta, eu queria só fazer um registro público aqui. Eu li num fôlego só o livro da Bettina. Eu já tinha lido tudo que é possível, que está disponível de boa qualidade do Mengele, ou do Mengele. E o dela é, de longe, a coisa mais completa que tem, porque junta coisas que não tem nos outros livros, basicamente o que aconteceu no Brasil, onde ele passou uma parte considerável da vida dele escondido e às vezes nem tão escondido assim, né? E o livro dela é o livro que eu gostaria de ter escrito como jornalista. Assim, jornalisticamente falando, ele é impecável e o texto é impecável. Então, assim, Concordo. Não percam. Comprem urgentemente e aproveitem que ela está aqui para pegar o autógrafo. Sim, tá aí fora para comprar, quem quiser, já compra, já pega um autógrafo. Pode tietar porque vale a pena. A editora Todavia deixou disponíveis os livros para vocês. Você tocou temos quanto? 4 horas? 4 horas. É basicamente para começar a arranhar o problema. Você citou o Primo Levi, o Primo Levi, aí também há controvérsia sobre o sobrenome do Primo Levi, ou Levi. E ele tem um livro chamado Os Afogados e os Sobreviventes, e aí é um livro que, para encurtar bem a história, ele diz que só sabe o que aconteceu lá quem tocou o fundo, ou seja, quem se afogou e não voltou, ou seja, quem morreu. Os sobreviventes podem contar apenas uma fração do que efetivamente aconteceu, porque a coisa tem uma dimensão tão colossal que só um par de olhos não é capaz de apreender. Nem 2, nem 10, nem 50 pares, nem milhares de pares serão capazes de apreender, a não ser frações daquilo, né? E assim, isso é complicado porque os sobreviventes, as testemunhas, serão sempre parciais e muitas vezes o que elas viram, elas não conseguem nem sequer dizer o que viram, por uma série de traumas ou pela impossibilidade mesmo, né? Então, tudo que nós saberemos sobre o Holocausto, e para piorar, né, quer dizer, os nazistas, além de tudo, e a Bettina até toca rapidamente nesse ponto, quando ela fala de Auschwitz, né, que claramente, descrevendo ali os barracões e tal, pouca coisa ficou de pé, na verdade, porque os nazistas trataram, né, na medida em que sabiam que iam perder a guerra, foram tentando destruir os sinais do que eles tinham cometido, né? E, inclusive, com o objetivo de, no pós-guerra, negar. A ideia era, estrategicamente, passar no pós-guerra e dizer, não fizemos nada disso, tudo é mentira. Submetendo os sobreviventes a um segundo holocausto, que é o holocausto da memória. Né? É a destruição da memória. Lembrando que o objetivo dos nazistas na guerra era a eliminação total dos judeus. Quando é total, não é só os corpos.
é a sua memória. É a memória da passagem dos judeus sobre a face da terra. Esse era o objetivo dos nazistas. Então, era eliminar tudo que fosse o menor rastro de judaísmo sobre a face da terra. Então, quando os judeus saem, né, o Primo Levi fala disso extensamente, mas outros autores também falam. O maior medo dos caras ao sair dos campos, os que finalmente conseguiram sobreviver, é contar e ninguém acreditar. Porque é muito mais fácil dizer, não, isso não é possível. Não é possível que a humanidade, que pessoas, a Alemanha, fosse capaz de fazer uma coisa dessa, né? Tão sofisticada. Então, não estamos falando de bárbaros, né? A Europa tinha lá os seus bárbaros, mas os alemães, pelo menos naquela ocasião, né, no século XX, não podia classificar de bárbaro, né? E, né, então, provar que fizeram, aí tem toda essa dificuldade. Junto com isso, você tem o fato de que os nazistas, ou os oficiais alemães, de repente, o nazismo sumiu, né? O nazismo virou uma coisa lá de Nuremberg, né? Lá dos julgamentos de Nuremberg. Então, julgou lá um certo número, um punhado de oficiais nazistas, está julgado, está condenado, bola para frente. Temos que reconstruir a Europa, temos que tocar a vida, tem uma guerra fria aí para ser lutada, né, e tal, e temos outros interesses, e, além de tudo, é preciso lembrar que interessava muito para os europeus que, de uma forma ou de outra, ou por omissão ou por ação, colaboraram com o nazismo, né? Porque senão não teria sido possível matar 6 milhões de pessoas se não tivesse uma colaboração, no mínimo por omissão, né? Então, essa memória é muito complicada de ser reconstituída pela dimensão e pelo fato de que ela é o absurdo. Ela é a anticivilização por definição, né? É o contrário completo da civilização. Então é difícil de acreditar, de fato. Por isso que, digamos, é um grande desafio você se dedicar à preservação dessa memória. Quando, enfim, tem os julgamentos, mas alguns conseguem escapar, o Mengele é um deles. Eu queria, talvez fosse legal para todo mundo que está aqui, que não leu o livro, que você falasse brevemente dessa trajetória do Mengele até chegar no Brasil e como foi esse tempo dele aqui. A trajetória do Mengele no pós-guerra? Saindo de Auschwitz, né? Tá. Não, queria antes só fazer um comentário. O Marcos foi falando, várias coisas vieram à minha cabeça, e quando você falou também sobre os filmes, que hoje em dia Hollywood fala a exaustão do Holocausto e tal, durante a pesquisa do meu livro, eu descobri, eu não sabia, que a questão do Holocausto ela é tão falada e discutida desde a década de 90, mais ou menos. E antes disso, no imediato pós-guerra, na década de 60, na década de 70 e mesmo 80, as pessoas não tinham tanto conhecimento e os próprios sobreviventes tinham muita vergonha de falar o que tinha acontecido com eles. Tem uma personagem no meu livro, a Eva Kor, que ela não falava para ninguém o que tinha acontecido com ela, né, em Auschwitz. Então, a virada foi por causa de uma minissérie de 1978, que chamava Holocausto, e que na época foi até muito criticada, porque muitas pessoas falavam que parecia uma novela que estava tratando de temas muito sérios, mas, por outro lado, essa minissérie teve um mérito muito grande de falar para as pessoas o que tinha acontecido. Hoje em dia, eu acho que todo mundo sabe o que foi o Holocausto, mas antes não. E em 1978, essa série, que inclusive foi com a Meryl Streep, era jovenzinha na época, ela teve milhões de telespectadores nos Estados Unidos e também na Alemanha. Então, foi uma maneira de divulgar o que tinha acontecido. Além, claro, dos julgamentos do Eichmann na década de 60, que um dos grandes motivos para ele ser julgado, um dos objetivos do Ben-Gurion,
o primeiro-ministro de Israel e fundador de Israel, era justamente para que as novas gerações conhecessem os crimes cometidos pelos nazistas. Hoje pode parecer bastante óbvio, mas na época não era tão divulgado assim. Então, nesse julgamento, as testemunhas falaram, e também nos julgamentos de Auschwitz, que aconteceu em Frankfurt, na Alemanha, também na década de 60. Esses dois momentos foram bastante importantes para as pessoas começarem a mudar um pouco o pensamento em relação ao que aconteceu, né, no Holocausto. Ao mesmo tempo, você fala, a gente sabe, mas quando você lê, né, eu também leio muito sobre isso, já vi muita coisa, mas quando você lê de novo, lendo seu livro essa semana, você fica impressionado mais uma vez, né, com o grau de sofisticação de toda a ciência que foi posta a serviço dessa coisa inominável, embora nominável e necessária, né, a gente precisa falar. Então, eu pedi para você fazer o apanhado do que foi a fuga dele até chegar no Brasil e o tempo dele aqui. Mas talvez fosse interessante a gente pincelar um pouco o que era o Mengele em Auschwitz durante a guerra. Tá. Então, isso foi muito importante, apesar do foco do livro, os documentos novos e as cartas que o Mengele escreveu aqui no Brasil dizerem muito sobre a vida dele aqui no Brasil e como é importante a gente falar daqui. Ele morou quase 20 anos aqui no Brasil, então essa história é muito importante ser contada do nosso ponto de vista e com as documentações que a gente tem aqui no Brasil, que estavam com a Polícia Federal, né? Bom, mas também era muito importante falar o que o Mengele fez, e o livro se dedica a isso de uma maneira, tentando recolher relatos não só de vítimas, mas procurando fazer ter uma visão 360 graus de quem ele foi, recolhendo relatos também de prisioneiros que eram não necessariamente judeus, mas que estavam em Auschwitz e trabalharam como médicos junto com ele, outros médicos de diferentes nacionalidades, crianças, mulheres, homens. Por que eu pensei em fazer dessa maneira? Porque todo mundo sabe que existe negacionismo. Então, quando você reúne relatos de tantas pessoas diferentes, de tantas nacionalidades diferentes, idades diferentes, gênero diferente, é impossível você negar. Porque são muitas pessoas que relatam pedaços dessa história. Então, é inegável a crueldade dele, o sadismo dele e o que ele fez por lá. Então, eu queria criar esse retrato, e, em segundo lugar, porque quando a gente descola a vida dele de Auschwitz da vida dele aqui no Brasil, quem pega o recorte só da vida dele aqui do Brasil pode achar que ele foi um velhinho que gostava de passear com os cachorros ali perto da represa Billings, que a gente tem os registros disso, ele mesmo escreve, de colher framboesas, de sair para comprar livros na livraria alemã, que tem aqui em São Paulo, para comprar. Ele gostava de comer doces alemães, ele tinha também aqui acesso a isso, adorava noitada com os amigos, tomando vinho, conversando, né? Saía para tomar banho de cachoeira, ia para a praia. Enfim, quem pegasse só esse segundo recorte podia ter uma visão distorcida de quem ele foi, que foi o que aconteceu justamente com a minha professora, a Liselotte, que falou para mim que ele foi um cientista, na verdade. Então, ela não tinha a dimensão de quem ele foi. E essa falta de reflexão dela causou um problema enorme, porque ela poderia ter denunciá-lo para as autoridades e a história teria sido completamente outra, né? Porque ela viveu 10 anos com ele aqui em São Paulo. Mas voltando à sua pergunta... Ela poderia ter ganhado 3 milhões de dólares se ela tivesse feito isso. Ela mais de 3 milhões de dólares conseguiu convencer ela a entregar o Mengele. Ele já estava morto, mas mesmo assim ela não entregou, enfim. Mas o Mengele, só refrescando a memória de quem ele foi um médico que teve uma formação com 2 doutorados na Alemanha. Ele fez o primeiro doutorado dele em antropologia, na época, no Terceiro Reich. A antropologia fazia parte da medicina, porque a medicina do Terceiro Reich era focada na eugenia, no melhoramento da raça, numa ideia absurda. E então você fazer as medições dos crânios, de todas as partes do corpo, tudo isso servia para você poder confirmar
as diferenças entre as raças e também a superioridade de algumas e a inferioridade de outras. Então, por isso o Mengele tinha um doutorado em antropologia e o segundo doutorado em medicina. Então, sim, ele era um cientista com uma boa formação. O problema era todo o contexto e a ideologia dessa formação. Essa ideologia da medicina do Terceiro Reich, baseada na eugenia. Tá? Então, quando estoura a guerra, ele vai lutar na guerra, ele foi para o fronte oriental, mas ele tinha um professor que era também, o professor dele era uma grande personalidade na genética, na pesquisa genética na Alemanha, o maior especialista em gêmeos que tinha na Alemanha. A Alemanha era uma potência das ciências, né? Vários prêmios Nobel, enfim. Max Planck, Albert Einstein, todos eles vieram da Alemanha, então assim, era uma potência. E o Mengele vai para Auschwitz em maio de 1943 e a princípio ele vai cuidar do acampamento cigano lá. E começa a fazer experimentos com gêmeos. Antes de chegar ao Auschwitz, ele nunca tinha feito experimentos com gêmeos. Era uma maneira de você pesquisar a genética, fazer esse tipo de experimentos. Até então ele pesquisava as linhagens familiares, as ligações entre as famílias. Quando ele chegou em Auschwitz, ele viu ali uma oportunidade para desenvolver inúmeras pesquisas. E daí ele fez o que uma pesquisadora alemã chamou de orgia sem sentido, orgia científica sem sentido, porque ele começou a atirar para tudo quanto é lado, querendo se aproveitar das pessoas que estavam, entre aspas, disponíveis para fazer pesquisas, experimentos humanos, sem escrúpulos, e ele fazia as pesquisas com gêmeos, podendo matar, por exemplo, um deles, e depois dissecar os dois corpos para poder comparar um corpo saudável com um corpo que tinha morrido de determinada doença. Então, uma coisa inimaginável que alguém pudesse fazer isso num lugar normal, que não fosse Auschwitz. Quando acaba a guerra, ele volta para a Alemanha, só que a Baviera tinha sido tomada pelos aliados, os americanos estavam lá. Ele chegou a ser preso 2 vezes, mas ele consegue escapar por uma série de fatores, inclusive de sorte, porque ele não tinha tatuagem da SS, como todos os outros oficiais. E em 1949 ele vem para a Argentina, como outros nazistas também, e quem facilitou a vinda dele e de outros nazistas foi o Perón. O Perón ele tinha uma simpatia muito grande pelo fascismo, então ele providenciou os passaportes, enfim, eles viveram uma vida até que tranquila em Buenos Aires por quase 10 anos, e o turning point dessa história, a virada, é o sequestro, realmente o sequestro do Eichmann, porque quando o Eichmann é sequestrado, em 1960, levado pelo Mossad até Jerusalém, com esse intuito que eu falei agora há pouco, de ser um julgamento que fosse também didático e ensinasse sobre os crimes, né, que tinham sido cometidos. O Mengele estava nesse momento no Paraguai, ele vem para o Brasil. E ele chega no Brasil com um contato que é o Wolfgang Gerhardt, que é um austríaco, que é um nazista de carteirinha, um grande admirador, e ele até agradece a pessoa que enviou para ele o Mengele, essa missão de cuidar do Mengele, e fala assim, que está honrado de ter que cuidar do doutor, né? Então o Mengele fica aqui, e o Wolfgang Gerhardt não tem condições de abrigar o Mengele, então o Wolfgang Gerhardt arruma outras famílias para ficarem com ele. Inicialmente, o Mengele nunca fala o nome dele. As pessoas só descobrem depois de 1 ano de convívio. E assim ele acabou tendo a proteção de outras 2 famílias e contato com uma terceira família. A primeira família eram húngaros, a segunda austríacos, e tem uma outra família aí no meio que eram descendentes de alemães. Certo. Quando você fala da passagem dele, também né, em Auschwitz, é importante lembrar, e você fala disso bastante no livro também, né, que ele faz essa série de experimentos terríveis com cobaias humanas sem que fosse autorizado, obviamente, em conexão com o Instituto Kaiser Wilhelm, que é o Max Planck hoje em dia, né, um dos grandes institutos de ciência da Alemanha e do mundo. É uma conexão a favor, supostamente, da ciência, né? Não era uma coisa bizarra e
fora do sistema de produção de ciência de uma potência como a Alemanha? Então, isso foi uma das coisas que eu procurei. O livro ele foi muito escrito assim a partir de dúvidas que eu mesma tinha, que eu tentei responder. E uma dessas dúvidas era até que ponto ele avançou na ciência, o que ele fez lá, por que ele estava fazendo essas pesquisas. E tem uma historiadora que fez um trabalho muito profundo com outros historiadores no Instituto Kaiser Wilhelm, que é um instituto em Berlim, que foi criado no começo do século XX, justamente porque a Alemanha era uma potência científica e não podia... O imperador, o Wilhelm, queria não só a ciência nas universidades. Então, ele criou centros de excelência. Inclusive, o próprio Einstein e o Max Planck, que eu já citei aqui, eles faziam parte desse instituto anteriormente. E eles recebiam material de Auschwitz, recebiam sangue, recebiam óleos que eram arrancados de crianças, eles recebiam várias coisas que serviam para as pesquisas deles depois. E faziam vistas grossas de como isso tinha sido obtido. Você está estudando heterocromia, de repente aparecem 40 pares de óleos de cores diferentes e surgiu como? De Auschwitz, entendeu? Sim. Foi isso que aconteceu. Agora, aproveitando que a gente está falando de Alemanha, Marcos, a gente falava disso antes também, né? Como que a gente trata essa memória como sociedade e como que a Alemanha faz isso hoje, né? Como que a gente lida com esses traumas? É importante a gente falar, é importante ter o museu, ter rodas de conversa, enfim, provocar essas discussões e gerar desconforto, né? A Alemanha tem um jeito de lidar com isso e trazendo também para o Brasil alguma comparação, né? Como que a gente lida com os nossos traumas aqui, a escravidão, as nossas barbáries, a ditadura. Se puder comentar um pouco a diferença de como a gente lida com memória e história. Em relação à Alemanha, até lendo o teu livro, e especificamente o personagem da tua ex-professora, eu ouso fazer uma interpretação ali, que é assim, nenhum desses caras se arrependeu do que fez. Não teve arrependimento. Isso é muito bom deixar claro. Ninguém chegou no fim da guerra, que horror, o que fizemos? Não teve essa reflexão, em nenhum momento. Eles, ao contrário, eles se acham injustiçados, porque eles estavam construindo um mundo perfeito. E, de repente, os judeus, sempre eles, né, junto com os bolcheviques, não sei o quê, dominando o mundo e tal, impediram que esse projeto de mundo perfeito prosperasse. Não só o Mengele, mas Klaus Barbie, o Eichmann nem tanto, mas o Sassen, que é o holandês que você cita, né, o jornalista holandês que era da SS, e que estava na Argentina e que entrevistou o Eichmann, e o Eichmann nessas entrevistas, são famosas essas entrevistas, em que ele diz que conta tudo, né? As entrevistas de você, Eichmann conta tudo, né? Tudo que ele fez, qual que era o objetivo, e que não só não se arrependia, como achava que se tivesse uma oportunidade, faria de novo. Porque tem isso que eu queria enfatizar. Tem uma inversão moral aí, evidente. A mentalidade europeia, no geral, e alemã em particular, sendo que, um parênteses aqui importante, a Alemanha não era nem de longe o país mais antissemita da Europa na época da ascensão do nazismo. A França era muito mais, né? A França inventou o antissemitismo moderno, não foi a Alemanha. Aliás, os judeus alemães viviam muito bem, né? Super integrados à sociedade. Não podia uma ou outra profissão, em geral ligada ao serviço público, mas os judeus viviam muito bem na Alemanha. Tanto que era curioso, porque esse parênteses está estendido, né? Vinham por resultado dos pogroms no leste europeu, vinham muitos dos judeus buscar refúgio na Alemanha. E esses judeus alemães,
parte da elite, evidentemente, senão de jeito nenhum, que horror, você identificado com esses judeus pobres aí da Polônia e tal. Então, eles tinham, e lutaram na Primeira Guerra, vestiram uniforme alemão, foram para o front, viraram heróis de guerra, inclusive. Aliás, o Hitler teve enorme dificuldade para lidar com isso, porque ele tinha judeus condecorados, que ele, o que eu faço com esses caras? Mando para campo de concentração e tal. Tem toda uma dificuldade para lidar com... Né? Os caras estavam integrados. Né? Mas, fechando, então, o parênteses, a dificuldade dos caras de entender que o que eles tinham feito era moralmente equivocado, estava errado. E porque eles estavam convencidos de que eles estavam fazendo a coisa certa. E a Lieselotte, para mim, é o exemplo, porque ela não é oficial nazista, ela não matou ninguém, ela não sei o quê, mas ela deixa, pelo menos a sensação que eu tive, tá? Do que você escreveu no seu livro, é de uma pessoa que acreditava que ele não tinha feito nada de errado. Tinha todo um discurso para isentar de qualquer responsabilidade essas pessoas do que tinha acontecido, se é que tinha acontecido, porque também tem isso. Mentira, né? Ninguém, não tem prova. Cadê a prova? Não tem prova, né? Então, e aí tem um outro elemento. O Mengele tinha guardado suas anotações científicas que ele guardava. Ele veio, escondeu isso como se fosse uma coisa, o maior tesouro da vida dele, porque eram todas as anotações das experiências que ele tinha feito e tal, com o objetivo de, uma vez restabelecido o que seria o Quarto Reich, que o Klaus Barbie estava pensando em fazer lá na Bolívia, imagina, o Quarto Reich na Bolívia, né? Mas sei lá, vai que, né? E uma vez restabelecido, na própria Alemanha, eles estavam pensando em fazer um partido político que ganhasse as eleições na Alemanha e que, a partir dessa vitória na Alemanha democrática, restituísse alguma forma parecida com o Reich derrotado, o Reich alemão. Então, eles tinham a pretensão, não só não estavam arrependidos, como eles achavam que dava para derrotar aqueles que os tinham derrotado, o mundo ocidental, o mundo livre, democrático, etc. Então, de fato, assim, são pessoas irrecuperáveis, no sentido de entender o que é a civilização. Tanto que a Hannah Arendt, para lembrar como ela termina o Eichmann em Jerusalém, e perdão pelo spoiler, para quem não leu o livro, leiam, por favor, quando ela faz o relato jornalístico e analítico do julgamento da condenação e da execução do Eichmann em Jerusalém, em que ela termina, e ela faz toda uma consideração sobre os problemas do julgamento, que o julgamento era um teatro, que servia aos propósitos de Israel, que a defesa foi falha, que o Eichmann não teve uma defesa correta. Então você acha que ela vai defender o Eichmann no final do livro. Não, ela diz, não, a pena de morte é a pena correta para ele, porque ele não está habilitado a viver no mesmo mundo que nós. Simples assim. Porque ele não aceita viver no mundo em que eu vivo. Logo, ele tem que morrer. Então, é basicamente isso. É um obstáculo intransponível. Intransponível. Você chegou a um ponto, e eu temo que hoje em dia a gente viva coisas semelhantes, em que certos grupos de pessoas se bastam tanto entre si que nada de fora os convence ou os convencerá do contrário, das suas crenças, das suas certezas morais e tal, e vivem apartadas de qualquer contrato coletivo, social e tal. Este, a meu ver, é um dos maiores legados, se é que eu posso chamar assim, do que foi o nazismo no mundo. Mas como que a gente hoje lida com essa memória? Voltando um pouco na pergunta, né, comparando Alemanha e Brasil, porque tem esses elementos irrecuperáveis, mas, ao mesmo tempo, a importância da gente... a Alemanha faz isso bem, mais do que os franceses, por exemplo. Eu acho que a Alemanha faz a coisa certa. Todo mundo acha que é antidemocrático e tal, mas eu acho que a Alemanha, pelo que passou, faz a coisa certa. E simplesmente proíbe. É proibido. É proibido qualquer menção. E mesmo assim, você tem lá a Alternativa pela Alemanha e tal, o partido que tem inspiração neonazista e tal,
e que eles aos pouquinhos estão conseguindo ganhar uma eleição aqui, outra ali e tal, moderando o discurso, mas todo mundo sabe qual é o caráter desse partido, né? Então, o inimigo está à espreita e os alemães sabem disso, né? De uma forma ou de outra, eles sabem disso. E não só isso, quer dizer, parece, e aí a Bettina pode me confirmar, porque eu acho que esse conhecimento você deve ter bem mais que eu, que existe uma coisa da educação mesmo, né? De obrigar as gerações a entender o que aconteceu e tal, e para que... saber o tamanho da responsabilidade do país. Porque quando terminou a guerra, os alemães disseram, não, foram os nazistas. Como se os nazistas fossem marcianos que tinham descido, tomado conta da Alemanha e feito o que fizeram e tal. Nós, alemães, não temos nada com isso. Demorou até os anos 80 para ter essa tomada de consciência, de fato, na Alemanha sobre o que tinha acontecido e do papel de muitas famílias, posteriormente, papel indireto, talvez, mas que teve de alguma forma nisso. Então, eu acho que no caso do Brasil, é ainda pior, né? Porque você tem é tão longe, é tudo tão... o cinema basta nesse caso, né? Os filmes do Spielberg e tal, tá tudo já se resolve por si, né? Mas a gente sabe quais são os problemas do cinema. O cinema reduz tudo, não dá a dimensão do que foi a coisa, então é complicado. Quer comentar? Então, queria, assim, sobre a maneira como a Alemanha e os alemães veem o Holocausto. Ela não foi uniforme, né, desde 1945 até agora, e como se lidam com essa memória. A Alemanha, hoje em dia, é um dos países que mais faz questão de lembrar o que aconteceu. Recentemente, a gente teve os 85 anos da Reichskristallnacht, que foi a Noite dos Cristais, que eles até mudaram de nome para ficar mais exato, eles chamam de Noite do Pogrom agora. E você viu, teve um envolvimento direto do primeiro-ministro, Olaf Scholz, e do presidente da Alemanha também. Eles fizeram questão de fazer uma cerimônia para lembrar o que aconteceu. Todos os primeiros-ministros e presidentes da Alemanha fazem questão de ir no Yad Vashem, em Jerusalém, prestar homenagem. Acho que são os líderes europeus que mais vão, são os da Alemanha. Enfim, a Alemanha tem hoje em dia, faz questão de lembrar muito do que aconteceu no Holocausto e também de educar as futuras gerações, as gerações de agora. Todas as crianças vão em Dachau, que é um campo de concentração que fica perto de Munique, é uma excursão frequente da escola, ir até lá. Então, a educação contra o que aconteceu no Holocausto, ela é muito forte na Alemanha, muito mais forte. Acho que até a pergunta do José em relação a isso. Aqui no Brasil, a gente não fala sobre coisas horríveis que aconteceram no nosso passado com a mesma intensidade de reflexão que se fala na Alemanha. Por exemplo, a gente não trata da escravidão como os alemães discutem o Holocausto. Foi sempre assim? Não, não foi. A mentalidade e a relação dos alemães com o Holocausto, ela mudou ao longo da história, desde que acabou a guerra até agora. Assim que acabou a guerra, os aliados obrigavam os alemães dos vilarejos a irem, quem morava perto de uma cidade, de um campo de concentração, tinha que ir até lá, tinha que ajudar a recolher os corpos que estavam lá. Eles eram obrigados a ver filmes do que tinha acontecido, mas todo mundo virava a cara, não queria nem saber. Essa foi a reação inicial dos alemães. E na Alemanha desse pós-guerra, ninguém falava sobre o que aconteceu na guerra. Não era uma conversa que se tinha. A gente teve até agora a alemã, a Nora Krug, na Flip, e ela falou muito disso exatamente, né? Que ninguém nas famílias alemãs conversava sobre o que realmente aconteceu na guerra. Só que as coisas vão mudando, né, no pós-guerra. Em 1958, eu vejo que é um primeiro passo ali, quando teve o julgamento de Ulm, que um alemão, que foi um comandante desses grupos de assalto que agiam no leste europeu, que chegavam nas cidades pequenas e matavam todos os judeus, chamados de Einsatzgruppen. Chegavam, foi um prelúdio do Holocausto, digamos assim. Esse cara, ele foi julgado com outros participantes desse grupo, e os alemães começaram a pensar que, em vez de ter uma culpa coletiva,
que era uma coisa que eles temiam muito, os alemães não queriam receber uma culpa coletiva, eles começaram a incentivar que se punisse os criminosos realmente. Então, a partir daí, começa a ter uma pequena mudança de mentalidade na Alemanha. Isso foi em 58. Não à toa que o primeiro mandado de prisão contra o Mengele é de 1959, por causa de denúncias. E daí a gente tem, na década de 60, também muito importante a atuação dos sobreviventes e também dos próprios judeus, um promotor judeu, que é o Fritz Bauer, super famoso, virou filme depois. Ele que foi por causa dele, ele lutou contra um sistema para conseguir fazer os julgamentos de Auschwitz na Alemanha. Então, a gente vai tendo uma mudança gradual da mentalidade, até a mentalidade do próprio filho do Mengele, o Rolf, era totalmente diferente da do pai. Ele vem para o Brasil e esse é um assunto que claramente afronta a mente dele. Ele quer entender como o pai pode simplesmente ter ido para Auschwitz, que o simples fato de estar lá e trabalhar lá já seria suficiente para ele querer sair correndo daquele lugar. Quanto mais realizar experimentos e quanto mais fazer o que o pai dele fez. Então, o Rolf já é de uma outra geração, nasceu em 1944, e então é isso, a mentalidade foi mudando e hoje em dia a gente vê o governo alemão um dos mais atuantes contra o antissemitismo hoje em dia. Deixa eu só completar a tua pergunta, Iago, em relação à memória aqui. É totalmente um comentário tentando ligar as coisas, mas eu acho que aqui é muito mais acomodado, digamos, essa expectativa de pacificação aqui acomodou tudo. Então, temos democracia racial, né? Lei da anistia, então acomodou, não, os crimes da ditadura, deixa para lá, vamos em frente, em nome da redemocratização, em nome da paz social, você vai deixando aquilo que é aquele espinho que está encravado na carne para lá, não tira o espinho e deixa para lá, só que vai infeccionar esse negócio aí, né? Já está infeccionando de alguma forma, tem muita coisa não... Esse é o problema da memória não resolvida, né? Não que precise ter uma história oficial, muito longe disso, né? A história é construção permanente. Mas se você não tem coragem de olhar para trás e trazer as pessoas para o banco dos réus, que seja um julgamento de revisão histórica, vai continuar infeccionando, né? Não tem jeito. Então, o Brasil, infelizmente, não vai dar esse passo decisivo rumo à modernidade, inclusive em termos de coesão social, de harmonia, aí de fato de harmonia social, enquanto não rever esse passado. Sim. Só recuperando um pouco, se me permite, Bettina, falando dessa questão de percepção do Holocausto. Você fala no livro sobre uma experiência pessoal, tendo crescido numa escola alemã, na rua, quando você estava com o uniforme, ouvia pessoas chamando vocês de nazi, fazendo saudação nazista, Heil Hitler. Falar isso aqui, né? E como isso, né, te incomodou. Eu queria que você dissesse como que foi mudando a sua percepção do que foi o Holocausto e o nazismo, tendo, enfim, crescido nesse ambiente, tendo crescido numa escola alemã, e agora o que mudou depois que você fez esse livro e toda a sua pesquisa? Então, eu sou de comunidade alemã aqui em São Paulo, cresci, estudei em escola alemã, meu pai trabalhava em multinacional alemã, eu frequentava uma igreja alemã que é luterana, assim, uma pequena Alemanha aqui em São Paulo mesmo. E em nenhum momento eu ouvia as pessoas falando sobre nazismo, fazendo apologia, nada, jamais, nunca ouvi isso, nunca teve isso. E até eu confirmei depois nos entrevistados no livro, que eu entrevistei o diretor da escola na época, professores e outros pais de amigos meus da escola também me ajudaram a compor o cenário da época, porque obviamente eu era criança e eles tinham uma dimensão melhor. E todos falaram que não existia essa conversa de apologia ao nazismo, nunca houve esse tipo de
de papo. Inclusive, eu descobri uma das entrevistadas, era uma judia que estava na escola com os filhos lá, e ela ficou apavorada quando soube que a Lieselotte, que era professora dos filhos dela também, tinha sido a pessoa que deu proteção a Mengele, porque os avós dela tinham morrido em Auschwitz por causa do Mengele, e a mãe dela sobreviveu por pouco também por causa do Mengele. Então, assim, essa relação não existia. Por outro lado, depois, quando eu estava escrevendo o livro, muitas pessoas da comunidade alemã vieram me indagar e perguntaram assim: por que você quer tocar nesse assunto, sendo que os alemães, descendentes de alemães, já são taxados de nazistas? Se você conta uma história dessa, daí que a gente vai ser taxado de nazista mesmo. Por que você vai falar disso? Abafa, né? E eu fiquei pensando um pouco nisso, porque é um pouco verdade. Quando eu era criança, era muito incômodo, muito chato. Um tabu. Um tabu. Por isso que eu gostei tanto do livro da Nora Krug, porque ela fala exatamente disso. Ela fala como ela chegava em qualquer lugar, enfim, uma autora foi morar em Nova York, ela chegava em qualquer festa, falava, e ela ficava pensando: acho que eu vou falar que eu sou holandesa. Então, é um pouco isso. E eu acho que justamente por isso que eu quis fazer o livro, porque as pessoas da própria comunidade têm que ler e refletir e saber o que aconteceu. As pessoas que não são da comunidade também têm que ler e ver que uma pessoa de origem alemã que está escrevendo quer refletir sobre isso. Então, enfim, depois de refletir, eu falei: não, realmente agora é mais importante ainda eu escrever sobre isso, entendeu? Chegaram algumas perguntas aqui, eu vou tentar juntar duas aqui para vocês dois responderem. Uma que é para o Marcos, perguntando das semelhanças e diferenças do caso do Mengele com outros oficiais nazistas que acabaram parando no Brasil, se tem um modus operandi. E aí eu já junto com a outra, que é sobre até que ponto teve aquela famosa rede de clandestinidade que facilitou a vinda de oficiais nazistas para a América do Sul, de forma geral, com... então, Odessa, e tem Rota do Vaticano, enfim, com apoio da CIA, Alemanha Ocidental, tem uma série de teorias da conspiração, ou não, você vai dizer, você fala do livro, mas comente aqui, que facilita, enfim, esses outros oficiais nazistas virem buscar refúgio aqui. Respondeu primeiro? Então, é importante, assim... não tinha uma... Odessa não existe, a Bettina até enfatiza isso no livro, e é bom deixar claro, não existia um negócio chamado, uma rede chamada Odessa. Tem um filme divertido, mas não é verdade. Tinha na Europa uma rede que ajudava a sair, e na Argentina tinha uma rede que ajudava a entrar. Mas não era uma... Se você achasse as pessoas certas, você se daria bem. Mas, em geral, não era tão simples assim. Não era uma coisa assim: vamos ajudar a sair todos. Não é verdade. E é bom dizer, os alemães os ex-oficiais que resolveram sair da Alemanha e pensaram na América do Sul, nunca pensaram no Brasil. O Mengele veio para cá porque ele não tinha alternativa, né? Não é verdade? Ele poderia... ele estava com medo, e ele falou assim: o lugar menos problemático aqui, pelo que deu para entender, era o Brasil, né? Menos visado. E era menos visado mesmo, né? No sentido de que não chamava atenção. Até o final, se achava que o Mengele estivesse no Paraguai, e não no Brasil, né? Os caçadores de nazistas, né? No caso dos oficiais que vieram para a Argentina, uma boa parte deles veio porque o Perón tinha interesse em empregá-los no esforço de modernização militar da Argentina, inclusive em relação ao Brasil. Então tem esse aspecto, né? O Perón pretendia modernizar a aeronáutica, construir bomba, e até talvez, isso eu estou presumindo, tá? Isso eu não vi nada escrito em lugar nenhum, assim, explicitamente. Mas talvez ele tivesse a ideia de, desenvolver, quem sabe, a bomba atômica, né? E no caso dos oficiais que foram para os Estados Unidos, ali não. Ali eles foram explicitamente para um esforço americano no contexto da Guerra Fria.
Então era gente que era supostamente especialista em caçar, em enfrentar comunistas, né, que eram os alemães que tinham lutado contra a Rússia durante a guerra e, portanto, tinham lá essa missão de destruir a União Soviética, portanto, eles seriam úteis para o esforço na Guerra Fria nos Estados Unidos. Mas também nesse caso não havia uma coisa concertada, uma coisa organizada e tal. Havia facilitação, isso sim, né, o governo americano fazia vista grossa até o fim. Até recentemente, né, se descobriu, foi um escândalo, né, que se descobriu que tinha ex-oficial nazista recebendo pensão de aposentadoria, né, nos Estados Unidos. Aí não dá, né? Então isso realmente foi uma coisa escandalosa. Mas é basicamente isso. Foram movimentos de auxílio na Europa e na América Latina. E os Estados Unidos teve uma coisa bem diferente do que houve nessas duas outras regiões. Então, na década de 60 e 70, várias obras de ficção foram maravilhosas, né? Porque elas criaram várias fantasias, uma delas foi a Odessa. E em relação ao caso Mengele, tem aquele filme Meninos do Brasil, que o Mengele é chiquérrimo, poderoso, chega de hidroavião, de paletó. E, na verdade, isso foi uma das coisas que ajudaram ele a escapar, porque a realidade não condizia com a imaginação das pessoas. Na verdade, ele estava aqui numa casinha na Represa Billings, né? E na ficção ele era um cara... Não é nada romântico isso, né? Não era romântico. O filho dele fica impressionado, né? Ficou impressionado com o lugar onde ele morava. E a Odessa é a mesma coisa. Teve livros que recriavam a Odessa numa organização fantástica que ajudava os ex-oficiais nazistas. E, na verdade, isso nunca aconteceu dessa forma como foi relatado. Isso foi uma fantasia. Odessa, essa palavra existia nos campos de prisioneiro no pós-guerra na Alemanha, para os oficiais nazistas se identificarem entre si que eles tinham pertencido à SS. Mas por isso que se criou esse codinome Odessa. E tem um autor argentino, o Kigoin, que ele escreveu um livro muito importante sobre esse assunto, que chama A Verdadeira Odessa. Que daí ele fala que a verdadeira Odessa, na verdade, foi essa facilitação que o Perón deu para os nazistas chegarem até Buenos Aires, chegarem até a América do Sul. Enfim, que ele liberava os passaportes, que todo mundo podia chegar, não precisava nem esconder o próprio nome. E complementando o que você estava falando, o Mengele foi ajudado pelo Hans-Ulrich Rudel, que foi um piloto da Força Aérea Alemã, mais condecorado do Hitler, e ele ajudou o Perón na criação da Força Aérea Argentina. Então, por isso que ele tinha um trânsito muito bom com o governo e também, por causa disso, conseguia ajudar os nazistas que moravam ali em Buenos Aires, naqueles casarões ali de Vicente Lopes, que é um subúrbio de Buenos Aires, onde vários nazistas moravam e circulavam no pós-guerra. Deixa eu só completar. Claro. Uma questão que ajudou a criar essa fantasia foram os caçadores de nazistas. O Simon Wiesenthal, por exemplo, não obstante a sua tenacidade, se não fossem os caçadores de nazistas, muitos não teriam sido levados a julgamento, então deixa registrado isso, mas eles criavam essas fantasias sobre esse ultrapoder. Se dependesse do Wiesenthal, o Mengele era o cara do Meninos do Brasil, né? O sujeito cercado por coisas milionárias e tal. Ele dizia isso, né? Quer dizer, e para dar a importância do próprio trabalho, inclusive, porque ele recebia para ir atrás dos caras, né? Uma pergunta aqui, Bettina, sobre o processo do livro, né? Principais desafios foi durante a pesquisa, achar a documentação, ou foi conseguir as entrevistas? Para quem também não leu, ela consegue entrevistar um agente do Mossad, enfim, se você puder comentar um pouco mais sobre isso também pode ser legal. Tá, então acho que a dificuldade número 1 de contar a história do Mengele, porque ela é envolvida por mitos, que, como a gente acabou de falar, por exemplo, Odessa,
o consulado israelense no Paraguai falava que recebia uma denúncia por dia de alguém que viu um velhinho alemão que era médico, portanto, Mengele. E isso, na verdade, acabou dificultando nas buscas dele. E até hoje, mesmo eu já tendo publicado o livro, eu estou recebendo mensagens dizendo que o meu livro que tem uma questão que o Mengele não morou em Eldorado aqui em São Paulo, mas foi em Eldorado, no estado de São Paulo, a cidade de Eldorado. Então, a história do Mengele ela é repleta de confusões, assim, de gente que acha que viu, que acha que conheceu. Então, essa Israel foi uma dificuldade. mesmo só vai reconhecer que aquele corpo exumado era do Mengele depois do teste de DNA nos anos 90, muitos anos depois. Isso. Então, exato. Até para reconhecer o corpo do Mengele, o esqueleto, no caso, demorou muito tempo. Né? Então, assim, eu acho que a primeira dificuldade foi todo um cuidado que eu tinha, me senti o tempo todo pisando em ovos. Porque muitos relatos de gente que viu, que conheceu, e daí você vai ver melhor, não era o Mengele. Então, assim, eu usei a documentação da Polícia Federal. Um documento que me ajudou muito foi um inquérito policial que foi feito na época do caso Mengele, e o Dr. Veronese, que era o delegado-chefe da polícia, ele pegou depoimento de dezenas de pessoas. Então, isso me ajudou muito. E foram depoimentos relativamente recentes, porque o Mengele tinha morrido 6 anos antes, esse caso já tem 40 anos. Então, ajuda quando o depoimento é um depoimento mais fresco na memória, porque a memória trai todo mundo. Mas foram várias frentes de pesquisa, digamos assim. Então, eu também entrevistei pessoas que tiveram relação com o Mengele. Uma delas foi a minha professora, que não queria que eu contasse a história desse livro. Logo no começo, eu falo disso, que ela começa a me ameaçar de uma maneira muito incisiva e que me deu muito medo quando ela começou a me ameaçar, porque eu não sabia com quem que ela está envolvida, o que ela poderia fazer. Enfim, eu não sei quem são essas pessoas, eu não sei se existia uma rede e que eu estava sendo ingênua e que só eu não conhecia. Então, por um momento, eu pensei em parar de pesquisar mesmo. Outras pessoas também que tiveram contato com o Mengele aqui no Brasil também me ameaçaram de processar se o nome aparecesse no livro, mas como eu tenho todo os registros da Polícia Federal prestados em depoimento e também registro das próprias cartas do Mengele, eu falei, bom, eu não vou poder esconder, só porque uma pessoa está me ameaçando de me processar, não vou poder esconder uma parte da história por causa disso. Então, essa pessoa, por exemplo, está no livro também. E depoimentos também de vítimas do Mengele, fora do Brasil, nos Estados Unidos. A Eva Cork foi uma vítima muito importante. Eu tive sorte de conseguir falar com ela, porque foi ela a responsável por reunir os gêmeos do Mengele, porque os gêmeos estavam espalhados no mundo inteiro, eles não eram articulados. Eles foram ser articulados por causa da Eva Cork só em 1984. Acho que vale pontuar, né, para quem também não leu, a dimensão. Tem uma pergunta aqui que fala dos experimentos dele. A gente está falando de centenas ou milhares de gêmeos que foram objeto das mais bizarras barbaridades na mão do Mengele e que quem sobreviveu vive com as sequelas bem complicadas, né? E ela consegue reunir 80 deles em Israel. Ela conseguiu reunir 122 gêmeos em 1984, que foi um trabalho incrível. Ela se sentiu empoderada depois de ver a série do Holocausto, que foi em 1978, e ela era uma pessoa que não falava nada sobre o Holocausto. Ela morava em Indiana, um estado americano, e os vizinhos achavam que ela era maluca, porque ela tinha comportamentos muito estranhos. As crianças vinham no Halloween fazer brincadeiras com ela, ficava assustada, já achando que era a juventude nazista que perseguia ela quando ela era criança, quando morava na Romênia. Então ela era uma pessoa muito perturbada, e ela não falava para ninguém o que tinha acontecido com ela no Holocausto. E ela mesma conta que o divisor de águas foi essa minissérie. E dela, de não falar nada, ela passa a falar tudo. Ela começa a fazer palestras e tem a ideia de reunir os gêmeos do Mengele pelo seguinte: a irmã dela, a Miriam, sofre um problema gravíssimo no rim. E o rim dela é atrofiado, como se fosse de uma criança de 10 anos.
Então, os médicos sempre perguntaram, me manda seus registros para a gente saber o que aconteceu com você. Ela já tinha recebido uma doação de rim, enfim, não conseguiam resolver a questão de saúde dela. Então, a Miriam pensou, bom, quando a gente saiu de Auschwitz, outras crianças saíram também, outras crianças que passaram pelos experimentos saíram. Se a gente reunir todo mundo, a gente conversar, talvez a gente descubra o que aconteceu com a gente. Talvez a gente tenha alguma pista e eu possa salvar a minha irmã. E então foi isso que motivou. E daí, numa época que não tinha internet, os gêmeos são de diferentes países. Muitos foram para Israel, mas tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na Polônia, tem vários, tem na Austrália. Tem gêmeos de Mengele, foram para vários lugares. E ela conseguiu reunir. E foi justamente por causa desse esforço, aliás, que o esqueleto do Mengele acabou sendo encontrado, porque a atitude dela provocou uma comoção mundial em relação ao caso Mengele só em 1985. E esse é um dos grandes dramas, né, que as vítimas não sabiam do que elas foram vítimas. Tem relatos das pessoas que sobreviveram, de médicos, de aplicar uma injeção, mas não sabe do que. Ele fazia uma série de testes e a gente não sabe exatamente tudo o que foi feito, né? Porque atirava para vários lados e coisas absolutamente cruéis, né? Mas uma coisa que eu percebi é que uma coisa em comum entre as vítimas que eram velhinhas, né? A própria Eva Kor faleceu já durante o processo do livro, mas todos sofreram com problemas de saúde até o fim da vida. Problemas de saúde físicos e também psicológicos, muito, muito fortes. Foi um trauma muito grande. Voltando um pouco, vem uma pergunta aqui também sobre... Você fala, né, da sua relação com a comunidade alemã, de gente que ou ameaçou ou falou não vai por esse caminho. Você teve contato com a família da Lieselotte? Os filhos dela ainda fazem parte da comunidade? Então, alguém que trabalhou numa famosa escola alemã? Então, eu falei com eles, sim, porque eu achava que era importante eu ouvir o lado deles também, o que eles têm para falar. No livro tem várias fotos do Mengele com os 2 filhos da Lieselotte quando eles eram crianças. E a própria Lieselotte fala que eles não sabiam, que ela não falava disso com eles. Então, também acho que... Ele era o tio... Ele era o titio. Eles chamavam ele de titio. Peta. Então, essas crianças também, eu não sei, acho que é meio complicado a gente culpar uma nova geração que os pais fizeram. Não sei, não pude conversar com eles. Tentei, entrei em contato com a Sabine, que é a filha da Lieselotte, e falei assim, perguntei, pedi para ela uma entrevista. Ela falou que ela não ia dar. Ela foi muito educada, não me ameaçou, graças a Deus. Mas ela falou que os pais dela já tinham prestado depoimento sobre tudo que eles podiam para a Polícia Federal na época do caso Mengele, que ela não ia dar entrevista e que essa também era a posição do irmão dela, do Andreas. E o Andreas, na época, o próprio Andreas prestou depoimento. Então, eu tenho um pouquinho também do que ele falou, mas eles não quiseram falar. Uma outra pergunta que vem aqui, acho que voltando também na discussão de como a Alemanha lida com isso, um comentário. Até que ponto o governo Adenauer não foi um governo de continuidade? Um exemplo é o papel de Hans Globke, entre outros. Adenauer protestou veementemente a captura e julgamento do Eichmann. A missão do Adenauer era muito complicada, né? Eu vou fazer um paralelo, depois eu volto no Adenauer. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, derrubaram o Saddam Hussein, cometeram a grande bobagem de acabar com o batismo, lá, o partido Baath, né, que era o que dominava o Iraque, né, o partido do Saddam, e que constituía o corpo burocrático do Estado iraquiano, que bem ou mal funcionava, estava lá, era uma ditadura, mas tinha uma burocracia que funcionava para o dia a dia do funcionamento do Estado. Aí você tira isso. E você vai botar no lugar quem? Funcionário americano que não conhece a região, gente de outros países e tal, ou seja, aí o país afundou. Os americanos se arrependem disso até hoje, porque o que deveria ter sido feito? Você entra lá, mantém quem poderia ajudar na transição para a democracia dentro.
ainda que tivesse participado do regime, e é difícil, numa ditadura praticamente totalitária, como era o caso do Iraque, que alguém não participasse do regime, então era complicado. E você atrai as melhores cabeças pensando nesse momento posterior. No caso da Alemanha foi a mesma coisa. O Adenauer enfrentou a espinhosa tarefa de reconstruir o Estado alemão. Não era uma coisa assim trivial, sendo que você estava saindo de um Estado totalitário. Ou seja, de um jeito ou de outro, todas as instâncias alemãs estavam, como eles chamavam na época, coordenadas. Tudo funcionava em função do líder, do Führer. E, de repente, aquilo desaba. Só que você tem um corpo burocrático que trabalha para o regime, para fazer o regime funcionar. E o Adenauer, eu não vou nem dizer se por convicção ou por conveniência, ou um pouco das duas coisas, ele escolheu as pessoas que ele entendeu que poderiam ajudá-lo nessa transição, ainda que essas pessoas, o caso do Globo, que é uma delas, certamente, tiveram participação importante no regime nazista. Não foi uma participação lateral. Para ajudar um pouco o discurso do Adenauer, se inventou a tese dos mitigadores. Então, assim, olha, eu não deixei de trabalhar para o regime, porque o meu objetivo era, com o meu trabalho, mitigar os efeitos do regime nazista. Então, eu estava trabalhando, na verdade, contra o regime nazista por dentro. Esse foi o discurso dos caras no pós-guerra, para tentar se livrar. Diz, olha, na verdade, eu era burocrata do regime, mas a minha intenção, na verdade, era frear o regime. Então, eram chamados mitigadores. Esses caras são os caras que vão integrar o governo do Adenauer. Bem ou mal, a gente pode achar que, em um ou outro caso, se livrou a pele de gente que, na verdade, deveria estar no banco dos réus, mas o fato é que a Alemanha se reergueu de uma maneira espetacular depois da guerra e inclusive, preparando o terreno para, dali a alguns anos, a reunificação, que sempre foi o projeto, né, da Alemanha Ocidental. Outra pergunta que vem aqui do público, Sabrina. Como foi a repercussão? O livro acabou de ser lançado, né, mas já está repercutindo super bem, do seu livro nos vários grupos judaicos. Você tem recebido? Eu acho que vocês podem me responder melhor. Eu posso falar como foi entre os meus amigos. Bom, eu tenho recebido muitas mensagens positivas e também muitas mensagens de pessoas que são da comunidade alemã muito felizes. Obrigada por você ter contado essa história. Nossa, eu também estudei com essa professora. Nossa, eu também estava lá. Que bom conhecer. Não sabia, sempre tive curiosidade. E gente das mais variadas profissões, assim, hoje em dia. Então, eu fico muito feliz que está tendo esse interesse. Porque eu fiquei um pouco com medo que pudesse não ser bem recebido. Você está revelando coisas aqui da nossa comunidade, enfim, aquilo que eu tinha falado. Mas não, as pessoas estão gostando bastante da comunidade alemã. Ao mesmo tempo, você está recebendo umas pistas e dicas, né? Você estava falando de coisas que... Sim, muita gente... Sim. Até tem uma foto do livro que o Mengele está num churrasco, uma foto famosíssima com jovens. Ele está num domingo aqui e eu recebi um telefonema de uma pessoa que prestou depoimento para o livro, deu um depoimento para mim, para recriar Bertioga da época do afogamento do Mengele e tudo mais. Ou seja, ela foi entrevistada para o livro. E daí, quando a gente estava falando no telefone, ela falou assim, você sabe, tem uma foto que saiu na Veja que acabou com a vida do meu irmão. É uma foto de um churrasco com o Mengele. Daí eu falei, essa foto está no livro. Daí eu falei, era o seu irmão? Por que você não me falou antes na entrevista, né? Porque a gente tem as fotos, mas a gente não sabe exatamente quem é. E teria sido riquíssimo para ajudar a contar a história eu saber que era o irmão dela, poder ter conversado com o irmão dela, enfim. Então, acho que agora várias histórias vão começar a surgir aí também de quem for lendo o livro. Legal. Acho que quer fazer mais um último comentário, Marcos? Não, só reiterar que leiam o livro da Bettina. Muito bom. Quero agradecer a vocês dois muito, agradecer ao público.
a organização. Agradecer aos intérpretes de Libras, Gabriel Santos, Davi Luiz e Felipe Medeiros. Os livros estão ali fora, do Marcos também, Nazistas Entre Nós e Holocausto e Memória, Baviera Tropical, os seus pela editora Contexto, Betina, Betina pela Todavia. A próxima mesa é às 18 horas com o filósofo afro-judeu jamaicano Lewis Gordon. Fiquem para ver.